Agosto de 2024. O auditório do SBT estava diferente. Não havia gritos, não havia a tradicional explosão de aplausos que por décadas marcou o domingo brasileiro. O homem que transformou o entretenimento em máquina de geração de caixa não estava mais ali. A morte de Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, encerrou um ciclo empresarial que atravessou mais de 6 décadas da economia brasileira. Mas para entender o tamanho do império, é preciso começar pelo ponto mais frágil da trajetória. Novembro de 2010. O Banco Pan-Americano, então controlado pelo grupo Silvio Santos, anunciava ao mercado a existência de inconsistências contábeis bilionárias. O Banco Central identificara um rombo superior a 2 bilhões reais, valor que depois se aproximaria de 4 bilhões reais, considerando ajustes posteriores. Era o maior abalo financeiro já enfrentado pelo grupo. O empresário que construiu a imagem pública de sucesso absoluto precisou tomar uma decisão rara em sua trajetória: usar patrimônio pessoal como garantia. Por meio de uma operação articulada com o Fundo Garantidor de Créditos, FGC, Silvio ofereceu ativos do grupo para viabilizar empréstimo emergencial e impedir a liquidação imediata da instituição. Em 2011, o controle do banco foi vendido ao BTG Pactual. Aquela foi a maior crise estrutural do império. Mas como um camelô, transformou venda ambulante em conglomerado multissetorial capaz de sobreviver a um rombo bilionário. Para responder, é preciso voltar ao Rio de Janeiro dos anos 1930. Senhor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus sefarditas, vindos da Grécia e da Turquia, cresceu em ambiente comercial. O Brasil vivia o governo de Getúlio Vargas, e o rádio consolidava-se como o principal meio de comunicação de massa. Ainda jovem, começou vendendo capas plásticas para títulos de eleitor nas ruas do centro do Rio. Era comércio informal, margem pequena, alto giro. Ali surge o primeiro traço empresarial documentado: percepção de demanda imediata. Na década de 1940, participou de concurso para locutor na Rádio Guanabara. Sua voz, carisma e capacidade de improviso abriram caminho para uma carreira no rádio. Trabalhou em emissoras como a Rádio Nacional e a Rádio Mauá. O rádio ensinou algo fundamental: a audiência é capital. Nos anos 1950, o Brasil iniciava processo acelerado de urbanização e industrialização. A televisão chegava ao país com a TV Tupi, 1950. Silvio Santos começou a apresentar programas de auditório. Mas o salto empresarial não viria da comunicação, viria do crediário. Em 1958, Silvio Santos adquiriu o Baú da Felicidade, empresa criada por Manoel da Nóbrega. O modelo era simples: clientes compravam carnês mensais. Ao final do período, poderiam trocar o valor pago por produtos ou participar de sorteios. Era uma forma de poupança forçada, combinada com promessa de prêmio. No Brasil dos anos 1950 e 1960, a inclusão bancária era baixa. O acesso ao crédito formal era limitado. O baú preenchia essa lacuna. Do ponto de vista financeiro, o modelo tinha uma característica poderosa: receita antecipada e previsível. O fluxo de caixa do carnê financiava a expansão. E a televisão passou a ser ferramenta de marketing. Silvio comprava horários em emissoras para exibir seus programas, e ali promovia o baú. Integração vertical antes mesmo de o termo se popularizar. A década de 1960 trouxe instabilidade política e o golpe militar de 1964.
Nos anos seguintes, o regime incentivou a expansão da televisão como instrumento de integração nacional. Durante o chamado Milagre Econômico, 1968-1973, o PIB brasileiro cresceu a taxas superiores a 10% ao ano. O consumo de massa aumentou. Era ambiente favorável para quem vendia sonho parcelado. O baú cresceu. O programa dominical consolidou-se. Silvio tornou-se uma das figuras mais reconhecidas da televisão brasileira, mas ainda dependia de concessões alheias. Isso mudaria nos anos 1970. Em 1976, Silvio recebeu concessão para operar a TVS no Rio de Janeiro. Em 1981, após o fim da rede Tupi, o governo federal redistribuiu concessões. Surgia oficialmente o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Era a formalização do império midiático. Nos anos 1980, o Brasil enfrentava a hiperinflação. A inflação anual ultrapassava 200% e, em determinados momentos, 1000%. Empresas quebravam. O grupo Silvio Santos expandia. Por quê? Porque parte de seus negócios operava com receita antecipada, baú, capitalização, e parte com publicidade indexada à inflação, TV. O modelo tinha resiliência em ambiente inflacionário. Nos anos 1990, com o Plano Real, 1994, e estabilização monetária, o Brasil entrou em novo ciclo econômico. O grupo ampliou a atuação financeira. A liderança capitalização consolidou a telecena como produto de grande penetração popular. Posteriormente, o Banco Pan-Americano ganhou espaço no crédito consignado e financiamento de veículos. Mas aqui começa o plantio do erro estrutural. Expansão financeira exige governança rígida, controles internos sofisticados e supervisão contábil rigorosa. A cultura empresarial do grupo sempre foi altamente centralizada na figura do fundador. Enquanto o baú e o SBT dependiam principalmente de carisma e marketing, o setor bancário dependia de compliance. Essa diferença estrutural se tornaria crítica anos depois. Entre os anos 1990 e 2000, Silvio Santos era não apenas empresário, mas símbolo nacional. Seu programa dominical registrava picos de audiência superiores a 20 pontos na Grande São Paulo em determinados períodos. O SBT consolidou-se como segunda maior emissora do país por anos. O grupo acumulava ativos em mídia, capitalização, financeiro, cosméticos e imóveis. Mas enquanto o império crescia na superfície, o risco se acumulava na base financeira. Em 2010, o sistema revelou sua falha mais grave. E foi ali que o mito encontrou seu maior teste. Novembro de 2010 não foi apenas uma crise bancária. Foi a primeira vez que o império de Silvio Santos deixou de parecer inabalável. O Banco Pan-Americano havia crescido fortemente ao longo dos anos 2000, especialmente no crédito consignado, modalidade impulsionada pela expansão do crédito no governo Lula e pelo aumento da formalização do mercado de trabalho. O banco também atuava fortemente no financiamento de veículos, setor que vivia expansão alimentada por crédito farto. Entre 2003 e 2010, o volume de crédito no Brasil praticamente triplicou como proporção do PIB. Era o maior ciclo de expansão bancária desde o Plano Real. Mas crescimento rápido exige controles proporcionais. Em novembro de 2010, o Banco Central identificou inconsistências contábeis nas carteiras de crédito do Pan-Americano. A instituição registrava ativos que já haviam sido vendidos a outros bancos, mas continuavam contabilizados como próprios. Na prática, o banco inflava artificialmente seu balanço. O rombo inicial anunciado foi de aproximadamente 2,5 bilhões de ienes.
Posteriormente, o valor ajustado se aproximou de 4 bilhões. Para entender o peso disso, é importante contextualizar. O patrimônio líquido do banco era muito inferior ao valor do buraco contábil. A instituição estava tecnicamente quebrada. A pergunta que emergiu imediatamente no mercado foi: o Grupo Silvio Santos vai colapsar? O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, entidade privada mantida pelos bancos, atuou rapidamente para evitar efeito sistêmico. Em 9 de novembro de 2010, foi anunciado um empréstimo emergencial de 2,5 bilhões de reais ao Pan-Americano, garantido por ativos do Grupo Silvio Santos. Entre os ativos dados como garantia estavam participações societárias e bens do conglomerado. Foi um momento raro na história empresarial brasileira. Um empresário de imagem pública fortíssima, colocando patrimônio pessoal em risco para evitar liquidação de banco próprio. Em janeiro de 2011, o controle do Banco Pan-Americano foi vendido ao BTG Pactual por cerca de 450 milhões, além da assunção das dívidas. O episódio marcou profundamente o grupo. Pela primeira vez, a expansão agressiva no setor financeiro mostrou seus limites. A crise revelou algo mais profundo do que fraude contábil. Revelou um descompasso entre modelo de governança e complexidade do negócio. Silvio Santos sempre operou com estrutura centralizada, decisões concentradas e cultura empresarial altamente personalista. Esse modelo funcionava em negócios como televisão e capitalização, onde branding e comunicação são determinantes. Mas o setor bancário exige compliance, auditorias rígidas, controles internos independentes e governança descentralizada. O Pan-Americano era um banco médio operando em um sistema cada vez mais regulado e competitivo. O grupo entrou no jogo bancário com cultura de conglomerado familiar. Essa tensão estrutural foi o verdadeiro risco. Após a venda do banco, o grupo concentrou-se nos pilares menos regulatoriamente sensíveis. SBT, liderança capitalização, telecena, patrimônio imobiliário, cosméticos, Jequiti. O baú da felicidade já havia sido vendido em 2009 ao Magazine Luiza em operação que incluiu participação societária cruzada. A venda foi estratégica e ajudou a fortalecer liquidez do grupo antes mesmo da crise bancária. O patrimônio pessoal de Silvio Santos sofreu impacto relevante com a operação do Pan-Americano, mas não levou ao colapso do conglomerado. Esse ponto é crucial. O império não desmoronou, porque a base de geração de caixa não estava exclusivamente no banco. Estava na televisão e na capitalização. A partir de 2012, o cenário da mídia brasileira começou a mudar drasticamente. O crescimento da internet banda larga, o avanço dos smartphones e, posteriormente, a entrada de plataformas de streaming como Netflix no Brasil, 2011, começaram a fragmentar a audiência. O modelo de televisão aberta baseado em grade fixa começou a perder share gradualmente. O SBT manteve estratégia tradicional: programação popular, novelas mexicanas, parceria histórica com Televisa, programas de auditório, forte presença de apresentadores carismáticos. Mas, diferentemente da Globo, que investiu fortemente em streaming próprio, Globoplay, o SBT operou com menor agressividade digital. Essa escolha foi estratégica ou limitação de capital? Provavelmente ambas. O grupo sempre manteve perfil conservador em investimentos de altíssimo risco tecnológico. Preferiu preservar caixa a disputar guerra de bilhões contra plataformas globais. A partir da segunda metade da década de 2010, tornou-se evidente que a sucessão deixaria de ser hipótese e passaria a ser necessidade.
Silvio Santos nasceu em 1930. Nos anos 2020, já ultrapassava os 90 anos. O grupo iniciou o movimento gradual de transferência de responsabilidades para as filhas, especialmente Daniela Beirute, que assumiu o papel cada vez mais central na gestão do SBT. Diferentemente de outros magnatas brasileiros que resistiram à sucessão, Silvio iniciou o processo ainda em vida, reduzindo o risco de ruptura abrupta. Esse fator é essencial na preservação do conglomerado após 2024. Em 2020, a pandemia de Covid-19 provocou retração publicitária significativa na televisão brasileira. Empresas cortaram investimentos em marketing. A economia encolheu 3,9% naquele ano. O SBT precisou ajustar grade, reduzir produções e operar com custos mais controlados. Mas o grupo não estava altamente alavancado. Esse é ponto estrutural importante. Após a crise do Pan-Americano, o conglomerado manteve postura mais conservadora financeiramente. O império tornou-se menos expansivo, porém mais resiliente. A morte de Silvio Santos em agosto de 2024 encerrou o ciclo do fundador. Diferentemente de empresários que morreram em meio a crises estruturais, ele partiu com o grupo estabilizado. O SBT permanecia entre as principais emissoras abertas do país. A telecena seguia como produto consolidado. O patrimônio imobiliário do grupo continuava relevante. Mas a pergunta estrutural permanece. Um império construído sobre carisma pode sobreviver sem o carisma? Em 2025, o grupo Silvio Santos permanece como conglomerado familiar privado. O SBT disputa audiência em segmentos específicos, mantendo forte presença em programação popular. A liderança capitalização continua operando regularmente. A Jequiti mantém atuação no setor de cosméticos. A governança agora está formalmente nas mãos das herdeiras. O império tornou-se menos personalista e mais institucional. Mas ainda carrega o nome do fundador como ativo central de marca. Silvio Santos não foi apenas apresentador. Foi operador de fluxo de caixa, estrategista de mídia e vendedor de expectativa. Seu império não cresceu por acaso. Cresceu porque combinou comunicação, plus crédito popular, plus capitalização, plus mídia própria. Mas quase colapsou quando entrou em setor que exigia governança além do carisma. Essa é a lição estrutural. E talvez seja por isso que sua trajetória permanece uma das mais emblemáticas do capitalismo brasileiro. Para entender o verdadeiro tamanho do império construído por Silvio Santos, é preciso sair do personagem e observar os números. Durante décadas, o SBT operou como a segunda maior emissora do Brasil em audiência média nacional. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, disputava frequentemente a vice-liderança com a Record, mantendo share relevante no mercado publicitário. O mercado de televisão aberta brasileiro movimenta dezenas de bilhões de reais por ano em publicidade. Mesmo sem divulgar números detalhados por ser empresa de capital fechado, estimativas de mercado ao longo dos anos 2000 apontavam o faturamento anual do SBT na casa dos bilhões de reais. Mas o verdadeiro diferencial não era apenas receita, era estrutura. Silvio Santos compreendeu algo que poucos empresários de mídia entenderam no Brasil. A audiência não é fim, é meio. Seu programa dominical funcionava como plataforma de ativação comercial. Durante anos, merchandising ao vivo era parte central da dinâmica. Produtos eram integrados ao espetáculo. Marcas eram apresentadas como parte do entretenimento. Essa naturalização da publicidade aumentava a conversão.
Enquanto concorrentes separavam conteúdo e propaganda, Silvio misturava os dois. Isso reduzia custo de aquisição de cliente para os próprios negócios do grupo. Era integração vertical pura. A liderança capitalização, responsável pela telecena, tornou-se um dos pilares mais consistentes do conglomerado. O produto operava com base em sorteios periódicos e promessa de resgate parcial do valor pago. A capitalização é instrumento financeiro regulado pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. O modelo gera receita antecipada, com parte destinada a sorteios e parte a reservas técnicas. A força da telecena sempre esteve na distribuição massiva via varejo popular e forte divulgação televisiva. Novamente, mídia alimentando o produto financeiro. Esse modelo ajudou a sustentar o grupo mesmo após a saída do setor bancário tradicional. Lançada em 2006, a Jequiti entrou no setor de venda direta de cosméticos, competindo com gigantes como Natura e Avon. O modelo era baseado em consultoras independentes. A empresa enfrentou desafios relevantes em escala e margem, e ao longo dos anos surgiram especulações de venda parcial ou total. Em 2023, negociações com o grupo CIMED chegaram a ser divulgadas publicamente, mas não foram concluídas. Isso revela uma característica recorrente no grupo pós-pan-americano: maior seletividade em expansão e disposição para desinvestimento estratégico. Nos anos 1990, o programa Silvio Santos registrava frequentemente médias acima de 20 pontos no Ibope, na Grande São Paulo, com picos superiores. Para contextualizar, cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa centenas de milhares de domicílios. Isso colocava o programa entre os mais assistidos do país aos domingos. Mas o auge de audiência coincidiu com um Brasil pré-internet. A partir dos anos 2010, a fragmentação tornou inevitável a queda estrutural da TV aberta. Nenhuma emissora escapou. O SBT perdeu participação relativa, mas manteve presença consistente entre público popular e classes médias. Para medir a resiliência do império, é útil comparar com outros conglomerados brasileiros. A Rede Manchete colapsou nos anos 1990. A VASP encerrou operações em 2005. Diversos grupos financeiros médios desapareceram após crises cambiais. O grupo Silvio Santos sofreu sua maior crise em 2010 e sobreviveu. Por quê? Porque seu núcleo principal, televisão aberta e capitalização, dependia menos de alavancagem financeira. Era um modelo de geração de caixa orgânico, baseado em consumo popular. Essa característica reduziu o risco sistêmico. Após 2024, o grupo entrou definitivamente em fase institucional. A sucessão familiar já estava em curso, mas a ausência do fundador exige redefinição de identidade. Empresas centradas em personalidade enfrentam dois caminhos. 1. Transformar-se em instituição com cultura independente. 2. Tornar-se dependente da memória do fundador. Os primeiros movimentos indicam busca por institucionalização, reformas na grade do SBT, reestruturações internas e modernização digital, vêm sendo conduzidas sob nova liderança. Estimativas públicas de patrimônio de Silvio Santos ao longo dos anos variaram, frequentemente apontando valores bilionários em reais. Como grupo fechado, não há transparência integral, mas os principais ativos conhecidos incluem Rede Nacional de Televisão, empresa de capitalização, empresa de cosméticos, participações societárias, patrimônio imobiliário relevante.
A ausência de capital aberto impede volatilidade típica de grandes conglomerados listados. Isso contribui para a estabilidade estrutural. Silvio Santos representa um modelo empresarial tipicamente brasileiro. Origem no comércio informal, crescimento por integração vertical, forte dependência de marca pessoal, diversificação seletiva, resiliência após crise estrutural. Ele atravessou ditadura militar, hiperinflação, plano real, crises cambiais, boom do crédito, digitalização da mídia, pandemia. Poucos empresários brasileiros mantiveram relevância em todos esses ciclos. Hoje, o Grupo Silvio Santos não é o conglomerado mais agressivo do mercado, não é o maior faturamento do país, não é o mais inovador tecnologicamente, mas é um dos mais longevos. E longevidade no capitalismo brasileiro é dado raro. O império que virou lenda não terminou em colapso, terminou em transição. E isso, no mundo empresarial, é vitória estratégica. Se você quer entender como outros impérios brasileiros foram construídos e como alguns quase desmoronaram, inscreva-se agora no canal. Aqui nós não contamos apenas o sucesso, nós revelamos a estrutura por trás dele. E no próximo episódio você decide qual magnata brasileiro devemos analisar a fundo.